Bom, com relação ao nosso projeto em particular, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, vamos tomar um conjunto de considerações que a gente precisa ter com relação ao desenvolvimento do projeto. Primeiro, para o pacote que está do Utils Web, né, qual seria a melhor maneira de testar a interface web? Porque, como eu falei nas melhores práticas, é importante que a gente evite fontes externas. Mas, por definição, o pacote web, a função dele é lidar com fontes externas. Então, a pergunta que você tem que se fazer na construção dos testes unitários desse cara é: existem websites ou arquivos que são consistentes o suficiente para que a gente possa utilizar nesse processo de teste? Então, por exemplo, existe lá uma função que carrega, que processa a página da web. Qual website eu poderia utilizar para fazer esse teste? O Google, por exemplo, seria uma página web que é bastante consistente, dificilmente o Google cai, tem algum tipo de downtime, então eu posso testar contra o Google. Seria algo a se considerar. Como que a gente pode gerar uma amostra representativa dos dados? Então, como eu falei, os testes unitários, eles, por definição, têm que ser rápidos. Então, se eu tentar rodar o meu teste unitário na minha base de 2 GB, isso não vai dar certo, né? Então, o que eu preciso fazer é tirar uma amostra da minha base de dados para rodar o meu teste. E aí a pergunta é, qual a melhor maneira de fazer isso? Então, tem gente que vai escrever, por exemplo, manualmente construir um data frame com a base de dados. Eu já prefiro escrever um código no Jupyter Notebook para justamente gerar as amostras de dados, colocar essas amostras de dados na minha pasta de teste e ter os meus testes carregando essas amostras de dados. Inclusive, esses dados acabam sendo carregados para o GitHub também. Então, eu acompanho esses dados, eu adiciono eles para minha árvore Git. Então, vocês precisam pensar qual a melhor arquitetura a ser utilizada para que você tenha dados pequenos que sejam representativos dos dados que vão vir na prática para garantir que seus testes funcionem. Existe alguma ordem na qual os testes devem ser executados? Então, como eu falei, os objetos ETL têm uma ordem do processamento de dados. Então, pensem como vocês devem ordenar os seus testes unitários. Se vocês devem ordenar eles para cada objeto ETL, se você deve ordenar os diferentes objetos ETL, como que você quer ordenar os seus testes unitários. E o último item, qual a melhor maneira de lidar com testes downstream? Porque a gente tem uma hierarquia dentro de um objeto ETL, mas a gente também tem uma hierarquia dentro da ferramenta como um todo. Então a gente sabe que, por exemplo, os dados da aquisição que são gerados pelos objetos ETL vão depois parar no meu pacote de datamart, que vai processar os objetos, os várias séries de objetos ETLs. E aí a pergunta que você pode fazer é: qual a melhor maneira de lidar com isso? Uma maneira seria eu criar um Jupyter Notebook que executasse os ETLs em cima desses dados amostrais e guardar esses dados que foram processados numa pasta dentro da minha pasta de teste. E aí, o meu datamart seria um teste unitário que, na prática, é isolado dos testes unitários dos ETLs, né? Por quê? Porque eu já pré-processei as bases de dados para teste. Né? E isso tem uma óbvia vantagem, né? Porque é isolado e vai ser mais rápido, porque eu não preciso executar os meus objetos ETL. Mas tem uma óbvia desvantagem, que é se eu mudar qualquer objeto ETL, eu preciso regerar as bases de dados para que o meu teste da Tamate funcione. Por que isso é problemático? Porque se eu não fizer isso, se eu não rodar a base e eu tiver algum tipo de problema, sei lá, eu modifiquei o meu objeto ETL, mas ele gera problema com a pasta datamart, eu não vou perceber isso. Porque como os dados já foram pré-processados, ah, e os dados não mudaram, né? Porque eu não rerodei meu notebook. Então, o meu teste unitário do datamart continua funcionando, mesmo que na prática ele vai dar problema. Então, aqui pode ser que, para você lidar com isso, você escreva algum teste unitário de integração, que seja, por exemplo, pegar um passo do datamart, que depende de um objeto ETL em particular, e rodar aquele objeto ETL para ver se as saídas dele estão integrando corretamente com o datamart, ou então eu tenho que fazer algum tipo de check, sei lá, por exemplo, testar
se as saídas que estão entrando no Datamart são consistentes com as saídas que eu estava esperando nos testes unitários dos meus ETLs. Pode ser uma outra coisa. Ou eu posso colocar na documentação, simplesmente falar, ó, quem for fazer isso, por favor, não esqueça de rodar o notebook. Pode ser. Seja como for, você tem que pensar em como você vai endereçar esse problema. E a outra coisa que você pode fazer é simplesmente gerar uma hierarquia entre testes, então gerar essa dependência de testes e eles serem sociáveis, para que as saídas dos ETLs, dos testes ETLs, sejam usados como entrada dos testes da Datamart. Isso obviamente tem uma vantagem, né? Que dessa forma eu não preciso escrever esses notebooks, eu não preciso regerar uma porrada de base de dados toda vez que eu fizer algum tipo de mudança, mas por outro lado tem um problema que isso naturalmente se torna muito mais lento de executar, tá? Então, porque eu vou ter entrada e saída de arquivos e tudo mais. Então pensa nesse trade-off quando for escolher. E aqui nas tarefas eu coloquei para endereçar todas essas considerações, como você poderia construir, né, todos esses testes unitários, porque a gente desenvolveu até agora, assumindo que você fez tudo que tinha para fazer do processamento de dados, e aí cada um desses caras aqui está apontando para um branch diferente, onde eu desenvolvi algum tipo de teste unitário, e qual foi a abordagem que eu tomei nesse caso aqui. Por sinal, eu ia só colocar aqui, os problemas que eu citei aqui, nesse bullet, eu não enderecei nesses branches aqui. Pode ser que eu enderece no futuro, né? Mas no momento eu não enderecei. Uh, e aí talvez vocês queiram divergir um pouco do que eu fiz ou ir além do que eu cheguei nessa última etapa aqui para tentar endereçar partes dos problemas de trabalhar com a abordagem de um notebook que gera dados amostrais. Então é isso. É, as coisas que eu falei para a maneira como esses brands são construídos funcionam da mesma forma que o processamento de dados. Então, organize se você está trabalhando num projeto, né? Organizem isso aqui em cartões e tentem priorizar eles para as próximas sprints do seu desenvolvimento.